Na nova base humana do empreender, a gente começa a nossa primeira aula com o tema Reconstruir a Criança Interior. Então, como eu falei no vídeo introdutório, eu vou trazer para vocês 5 chaves super importantes para que você consiga compreender e manifestar a empreendedora que há dentro de você. Dentro de todas essas 5 chaves e esses 5 vídeos essenciais da nossa série, eu quero introduzir um pouquinho da minha história de vida, também como empreendedora, dentro de cada uma dessas fases. Eu sempre gosto de falar que a minha história, quanto mais eu experiencio ela e aprendo com ela, eu consigo trazer com verdade para vocês esses ensinamentos, também através da metodologia da Emana e de todo o meu trabalho de desenvolvimento humano. Então, nessa primeira fase, eu gostaria muito, eu sempre gosto de construir uma linha de pensamento, né? Uma linha de raciocínio, para que você possa sempre ter essas bases na sua vida para utilizar em qualquer coisa, em qualquer vertente, qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer experiência que você passar na sua jornada. Então, eu sempre acredito que quando a gente tem uma linha de pensamento nas coisas, a gente consegue construir, né, uma essência, a gente consegue se sentir em casa naquela linha de pensamento e dentro dela a gente se modela, né? Dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas verdades. Então, tudo que eu falo aqui não é uma verdade absoluta. É através da minha essência e experiência que eu trago essa verdade minha, mas eu sempre inspiro vocês a se conectarem com a verdade de vocês para que ela possa ser lapidada e aí você constrói a tua jornada com a tua essência, teus valores, tuas verdades, teu amor, tuas compreensões, enfim. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre reconstruir a criança interior, né? Então, pra gente trazer a empreendedora que há em nós, antes da gente aprender como empreender, ou então encontrar algumas inspirações do empreendedorismo da nova era, né, do novo humano, é muito importante a gente reconhecer e dar as mãos para essa criança interna. Então, aqui eu vou te trazer a primeira chave dessa nova base, que eu conto no final do vídeo. Eu quero começar com essa reconstrução perguntando para você, qual é a sua história? Qual é a sua história de vida? A gente sempre está acostumado a ler autobiografias, cases de sucessos, de pessoas inspiradoras, mas a gente às vezes não reconhece a nossa própria história, a nossa própria inspiração, a referência que nós somos até para outras pessoas e do que a gente vai deixar aqui na Terra. Então, nessa aula, eu quero trazer um primeiro exercício, um primeiro tópico, que é você contar a sua história. Dentro de toda essa base que a gente vai construir aqui nessa série, você entender quem você é muito importante. E para a gente entender quem a gente vamos contar a nossa própria história. Então, eu peço para que você, no final desse vídeo, no seu tempo, tenha lá o seu livrinho, né, o seu caderninho da nossa aula, né, da nossa série. E o primeiro exercício vai ser você escrever a sua história. Toda a sua história desde que você se entende por gente. Onde você nasceu, quem são seus pais ou a sua família, como você foi criada, como você se desenvolveu como criança, quais foram os traumas, as crenças, talvez os impactos emocionais que você teve na escola, com os amigos, com o primeiro namorado ou namorada, ou o primeiro... a primeira conexão com seus sonhos, todos os seus medos, tudo. Você vai contar a tua história para você mesma. Você pode gravar um áudio contando a sua história ou você pode escrever. Por que esse tema é importante? A nossa história, quando a gente conta ela, quando a gente observa ela como um filme, nós conseguimos nos conectar com a nossa criança interior
quem nós somos de verdade. Quando a gente reconhece a nossa jornada, é aí que a gente vai honrando as experiências que a gente passou. E não adianta nada a gente querer aprender a manifestar e a empreender e ser forte e ser aquela mulher que vai gerenciar uma empresa ou que vai gerenciar um projeto, a família, um relacionamento, se a gente não tem como inspiração a nossa própria vida, a nossa própria história. Então, reconstruir a criança interna é entender onde essa criança nasceu, como ela foi criada, quais são os medos dela, o que ela deixou lá de sonhos quando ela tinha 10, 12 anos de idade e que ela esqueceu naquela caixinha e hoje ela se tornou algo que talvez ela não gostaria tanto, e para ela resgatar isso, ela precisa ir lá nesse baú, abrir esse baú e se reconectar com ele. Então, como é a sua criança? O que ela gosta de fazer? O que ela gostava de fazer quando ela era criança? Né? O que ela pedia para a mãe dela, para o pai? O que você, como criança, se comportava? Como? Então, essas perguntas vão para sua história. E é o primeiro passo para você reconstruir sua criança interna. Um outro passo muito importante nessa aula é a gente trazer a questão da nutrição, né? Quando a gente tá na barriga da nossa mãe, e assim, até que nos provem o contrário, todos os seres humanos foram, né? Nasceram de um útero, tiveram uma gestação de 9 meses na barriga da mãe. Independente de como foi a nossa história, a gente veio desse útero, a gente veio desse chakra aqui, dessa base humana, né? Então, projetos também são bebês, são filhos. Então, pra gente aprender a gerenciar um sonho, um projeto, empreender, a gente precisa estar conectado com essa criança interna e principalmente com essa mãe, que é você. Então, quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe, se a gente teve escassez durante essa gravidez, se a gente teve falta de amor, de afeto, de várias questões, existem faltas na nossa vida e que não nos nutrem, e a gente acaba buscando fora. Então, como que a gente ressignifica essa criança interna? Como que a gente faz ela se sentir mais feliz? Nutrindo ela de novo. E quando ela se sente feliz e nutrida, ela tá mais criativa e ela se sente muito mais conectada para poder trazer ideias, soluções, né, inspirações. Então, o que te nutre? O que nutre essa criança interna sua? Então, eu gostaria que dentro dessa história que você escrever sua, você resgate aí pelo menos 5 coisas que podem te fazer se sentir nutrida novamente. Que seja um hobby, um momento de esporte ou de alimentação, ou um momento de arte que você gosta de trazer para sua vida, uma meditação, uma viagem, enfim, o que faz essa criança se sentir nutrida? É um momento para você ouvir uma música, tocar um instrumento, pintar, escrever poesia, cantar. O que faz essa criança se sentir nutrida? E aí isso vai fazer com que ela se sinta mais forte, né? Para ela conseguir trazer isso para fora, esse florescimento, né? De qualquer outra coisa que ela vai manifestar. E o último ponto são os desafios que essa criança passou e que ela hoje passa e que a gente vai transformar eles, né? Esses desafios em grandes aprendizados. Então, essa criança, para ela conseguir se sentir aceita, né, se sentir pertencente, ela vai precisar entender que os desafios não são ruins. Os desafios, eles são grandes forças que fazem com que a gente se transforme, né, que a gente se coloque numa posição em essência daquilo que a gente está passando, né, grandes aprendizados. Então, dentro da tua história, então olha só, você vai escrever a tua história inteira até o seu momento atual. Você vai entender o que faz essa criança se sentir nutrida novamente. E aí você vai trazer para mim, tá? Os desafios que você já passou e o que você aprendeu com cada um deles. Pelo menos 5 desafios.
tá? Esses 5 desafios, o que eu aprendi com cada um deles. Você vai pegar esses aprendizados e a gente vai utilizar eles nas próximas aulas. Então, eu deixo aqui para vocês essa lição de casa, esses pontos e a primeira chave da nossa série da nova base humana do empreender, que é a infância, a criança interna. Quando eu reconheço a minha infância, a minha criança, eu me reconecto com a minha essência, com a minha self, e aí começa a jornada da grande empreendedora, sempre com aquela energia de verdade, essência que a gente tem quando a gente é criança. A gente se vê na próxima aula. Gratidão!